Olá, buenas noches, muy buenas noches. Saludos a todos, a todas. Eu sou o professor List. Essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Na aula de hoje é quarta-feira, a gente tem 2 quarta-feiras seguidas de feriado. Então a gente começa na aula de hoje o assunto já do quarto bimestre, tá? Então é muito importante depois você prestar atenção nesse conteúdo, né? Depois rever a aula, porque ele já faz parte dos últimos conteúdos desse ano, né? Já é para o quarto bimestre. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. Boa noite para o pessoal que assiste a aula pelo YouTube. Pronto, aqui a gente tem o nosso roteiro de aula, que traz para vocês os conteúdos. O conteúdo principal que a gente vai trabalhar, né, o foco, né, são os pronomes de complemento direto. O que a gente chama de pronome, né, pronombre de complemento direto, são os pronomes que vão servir para substituir os complementos ou objeto direto das orações, dos verbos, né? Então, veja só. Pronombres de objeto direto. A gente vai fazer a leitura em espanhol, depois a gente faz a tradução, como vocês já estão acostumados. El objeto o complemento directo es la cosa o la persona que recibe la acción del verbo, realizada por el sujeto. Es una palabra o un grupo de palabras necesarios para que la frase tenga sentido. Vamos lá? Então, ele diz assim, o objeto ou complemento direto, portanto, você pode chamar de objeto ou de complemento direto, é a coisa ou pessoa, então pode ser coisa, es la cosa, ou la persona, que recebe a ação do verbo, realizada pelo sujeito. É uma palavra ou um grupo de palavras necessários para que a frase tenha sentido. Por exemplo, leu um livro, né? A gente tem aqui o verbo, que é o verbo ler, né? O verbo ler é o verbo ler em espanhol, né? E o que vem depois serve para completar o sentido do verbo. Por isso que eu chamo de complemento, complemento direto. Ou posso chamar de objeto. Então, quando eu digo leio, já se fica na expectativa para saber o que é que eu leio, né? Quando eu falo um livro, portanto, é o objeto direto. Igual ao português, a gente estudou isso aí em português, igual ao português, o objeto direto, ele geralmente não vem acompanhado de preposição. Porque o que vem acompanhado de preposição é o objeto indireto. Então, quando eu falo leio um livro, eu não tenho preposição ali naquela frase. Ler é o verbo, né? Leu. Quando eu falo um livro, é o complemento do verbo, complemento direto. O que a gente vai conhecer aqui são pronomes que são usados para substituir esses complementos. São pronomes que são usados para substituir esses complementos. A função desses pronomes é, por exemplo, evitar repetição. Você está escrevendo um texto, ou até mesmo falando. Então, para você evitar repetição, não está mencionando, repetindo constantemente a mesma coisa, você pode fazer uso de um pronome de objeto direto. A gente se apoia na gramática para mostrar as coisas para vocês, mas o mais importante aqui é que a gente conheça o pronome de objeto direto e saiba a que ele se refere em um contexto, dentro de uma frase, dentro de um parágrafo, dentro de um texto. Então, o meu principal objetivo é que você, depois, ao ler um texto e encontre um pronome, você consiga fazer esse link, saber ali a que o pronome se refere. Mas, para isso, a gente precisa conhecer um pouco da estrutura gramatical. Não é um conteúdo difícil, né? E é algo bastante usado em espanhol,
tanto para escrever como para falar. Quem fala em espanhol usa muito pronome de objeto direto ou de objeto indireto para responder, para evitar a repetição. Você vai ver aqui nesse material como é que isso funciona. Vamos lá? Então, el complemento directo suele ser una cosa y no lleva una preposición delante. Pero también puede ser una persona y en este caso siempre lleva delante la preposición a. O que é que ele está falando para a gente? Que o complemento direto costuma, essa palavra suele é do verbo soler, que significa costumar. Então, o complemento direto costuma, suele, ser uma coisa. E não leva a preposição, né? E não se acompanha de preposição. Pero, mas, também pode ser uma pessoa. Então, o objeto direto, né? O objeto direto do verbo, o complemento do verbo, costuma ser coisa, mas pode ser uma pessoa. Nesse caso, vai estar sempre acompanhado da preposição a. E dou um exemplo disso. Ó, he visto é pretérito perfeito, quer dizer vi, a tus padres. Em espanhol, jamais eles falariam, por exemplo, ó, vi tus padres. Não falam. Porque como o complemento do verbo aqui ver é pessoa, tus padres, teus pais, eles vão falar, vão escrever, né, antes a preposição. Vi a tus padres. Então, pode ser que eu tenha caso de objeto direto, acompanhado de preposição. A preposição vai ser a preposição a, porque o complemento do verbo é pessoa. Essa é uma informação, tá? Então, ó, a tus padres es el objeto directo. Vou para frente. Vou voltar. Pronto. Eu apresento aqui um quadro com os pronomes de objeto direto. Mais à frente, eu vou ter esse quadro mais organizadinho. Aqui é só para eu ir falando do conteúdo. Não se espante com isso aqui, não. Já já vai aparecer de maneira bem mais clara o que é que eu estou querendo dizer. Então, formas de los pronombres de objeto directo. Quando já hemos hablado, quando já falamos, né? Quando já hemos hablado antes de este complemento, para como já falamos, como já hemos hablado, como já falamos antes, deste complemento, para não repetir, usamos os pronombres de objeto directo. Ele está dizendo o quê? Quando a gente já falou do complemento, quando a gente já falou da coisa ou da pessoa, a gente usa o pronome para não repetir, para evitar repetição, né? Se o meu complemento direto for primeira pessoa, o pronome vai ser me. Se for segunda pessoa, o pronome vai ser te. Se for ele masculino, o pronome é lo. Se for ella feminino, o pronome vai ser lá. Se for o usted, que é o você do espanhol, aí vai depender. Se eu estou usando o usted para falar com uma pessoa masculina, lo. Uma pessoa feminina, lá. Se for nós outros, nos. Se for vosotros, os. E aqui se repete. Se for ellos, los. Se for ellas, las. E se for ustedes, que é o vocês do espanhol, vai depender do gênero, né? Ustedes é o vocês do espanhol. Se forem pessoas masculinas, los. Femininas, las. Se for misturado, masculino, feminino, prevalece a forma masculina para designar, né, a totalidade, plural, enfim. Bom, feita essa introdução, você vai ver aqui um uso de pronome de objeto direto, tá? Você vai ver o uso de pronome de objeto direto, você vai ver a prática. Olhe para esse texto. Vamos ler o texto juntos, veja só. Eu comprei uma casa. Comprei la casa em um barrio bien ubicado. Essa última palavra aqui, ubicado, quer dizer localizado.
num bairro bem localizado. Vi la casa em um anúncio del periódico. Conocí la casa el sábado. Imaginé la casa em mis sueños. Paguei la casa al contado. Você reparou quantas vezes eu repeti a palavra casa nesse texto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Não é? 6 vezes. Não fica estranho? Não fica feio o texto? Se é uma aula de redação para você escrever, você escreve um texto assim, o professor ou a professora não vai achar legal. O que é que eles recomendam para a gente? Evitar repetição, usar um pronome, né? Pronto, o pronome oblíquo, ele pode ter, né? Ele pode não, ele tem essa função. Uma das funções, uma das serventias é isso. Né? Comprei uma casa, comprei uma casa num bairro bem localizado, bem ubicado. Vi a casa em um anúncio do periódico. Vi a casa num anúncio de jornal, periódico, quer dizer jornal. Conheci a casa, né? Sábado. Imaginei a casa nos meus sonhos, em mis sueños. Paguei a casa al contado. Al contado quer dizer à vista. Paguei a casa à vista. Vamos ver como é que fica o texto se a gente usar pronome oblíquo. Mas antes, ó. La repetición del término la casa causa molestia y deja la conversa repetitiva, cansada, aburrida. A repetição do termo la casa causa incômodo, moléstia quer dizer incômodo, e deixa a conversa repetitiva, cansada, chata, aburrida quer dizer chata. La lengua, a língua, possui elementos que podem substituir estes términos, haciendo com que a conversa seja mais rápida e menos cansada. A língua possui elementos que podem substituir estes termos, fazendo com que a conversa seja mais rápida e menos cansativa. Los elementos que substituem complementos de verbos são chamados pronombres complementos. É o nosso conteúdo. Os elementos que substituem complementos de verbos são chamados pronomes complementos. Veja o mesmo texto agora aqui embaixo, todo escrito de vermelho, onde eu usei pronome para evitar repetição. É aquele mesmo texto da casa. Ó, acompanhe. Eu comprei uma casa em um bairro bem ubicado. La vi em um anúncio del periódico. Quando eu falo la vi em um anúncio del periódico, o la se refere a quê? La vi, vi o quê? A casa. E la imaginei em mis sueños. La conocí el sábado e la paguei al contado. Não fica melhor usando pronome? Né? Então, é essa serventia do pronome de objeto direto. O indireto também, que a gente vai conhecer na próxima aula, né? A minha maior intenção é que você pegue um texto desse aí, leia e consiga entender que esse lá vi, lá imaginei, lá conheci e lá paguei, é conseguir, e vocês conseguem, né, entender que esses las se referem à casa. La vi em um anúncio, la imaginei em mis sueños, la conocí el sábado, la paguei al contado. Aí eu pergunto, lá o quê? La casa, a casa, se refere à casa. Outro detalhezinho. Veja que eu estou usando o pronome antes do verbo. La vi, la imaginei, la conocí, la paguei. Né? É importante a posição do pronome. Estou usando antes do verbo porque esse pronome é complemento do verbo. Quando eu falo la vi, lá o quê? La casa. La paguei, lá o quê? La casa, la paguei. Né? Eu la paguei al contado. Beleza? Não é mais simples do que parece? Bora para frente. Aqui já é um quadro mais organizado. Tá vendo esse quadrinho aqui? Tá? Né? Todo bonitinho.
é o mesmo. É isso aqui, ó. É isso aqui que ficou assim meio zoado, né? Que eu escrevi na frente. Mas, ó, tá aqui organizado. Pronombres. Ah. Pronombres, complementos, átonos. Pronombres, complementos e objeto direto são os que desempenham a função de objeto direto, ou seja, substituem o objeto direto da oração. Se for primeira pessoa yo, o pronome vai ser para substituir me. Segunda pessoa tu, te. Terceira pessoa masculino, lo. Feminino, la. Se for nós outros, o complemento direto, nos. Se for vosotros, né, o vocês do espanhol da Espanha, os. Se for ellos, los, ellas, las. Então, os pronomes de objeto direto são esses do segundo quadro, tá? Esses aqui. E a gente vai usá-los para fazer exercício. Vamos já fazer exercício e a gente vai precisar desses pronomes de objeto direto, tá? A gente vai trabalhar bastante exemplo na terceira pessoa, porque geralmente você está falando de algo, está falando de alguém, né? A gente trabalha muito na perspectiva de trabalhar a interpretação de textos, e os textos geralmente estão em terceira pessoa, fala de algo, de alguém e tal, né? Prevalece, né? Nem sempre, mas prevalece. Vamos para um exercício. Ó, veja só como é que funciona. Eu vou responder essa primeira questão e a segunda, e as outras eu vou deixar vocês olharem um pouquinho, marco aqui um tempinho, como eu sempre faço, 1 minuto e tal, para que vocês também possam olhar e tentar a resposta, né? Esse modelo de questão é o modelo que eu geralmente coloco na prova, ó, a questão gramatical na prova, ela tem esse formato de teste, né? Aqui é o seguinte, alguém faz uma pergunta e quem responde a pergunta usa um pronome oblíquo, um pronome de objeto direto, né? Para evitar repetição. Isso é muito comum em espanhol, ó. A pergunta, questão 1, item 1. ¿Lees el periódico todos los días? ¿Lees el periódico todos los días? O verbo é o verbo ler. Lês. Tu lês o quê? El periódico, o jornal. Quem vai responder usa um pronome, para não repetir periódico. Periódico quer dizer jornal, é masculino singular. O pronome para isso é o lo. Então, ó, si, lo, leu. Sim, lo leu todos os dias, tá? Quando eu digo sim, lo leu, esse lo se refere a periódico. Si, lo leu. Ok? 2. Preparas la comida por la noche? Si. Preparas o quê? La comida, né? Tu preparas la comida por la noche? Qual é o pronome para substituir comida? Comida é feminino singular. Qual é o pronome? La. Aí você olha, mas tem a mesma forma do artigo, né? Sim, tem a mesma forma do artigo. Tem aqui essa coincidência. Mas la comida aqui é artigo, né? Agora, quando eu falo se la preparo, letra C, que está aqui repetido, né? Tem 2 Cs. Se la preparo, o la aqui se refere a comida, né? Se la preparo. Esse lá, embora tenha a mesma forma do la comida, ele não é artigo, ele é pronome. Si la preparo. Preparas la comida toda por la noche. Preparas la comida por la noche. Si la preparo la comida. Beleza? Viram como é que funciona? Então, bora tentar. Vou aqui para a questão 3, questão 4.
Marco aqui para vocês 2 minutinhos, são 2 questões, né? Pra você ler confortavelmente. Bora ver se vai ser muito tempo. Vou marcar 2, tá? Yara, 2 minutos, por favor. Ok, ok. Então, tomas jugo de naranja en las mañanas. Você identifica o verbo. É o verbo tomar? Tu tomas. Tomas o quê? Jugo de naranja. É o complemento do verbo. Suco de laranja. Jugo de naranja. Masculino, singular. Então, o pronome que eu vou usar para substituir é o quê? Lo. Se lo tomo. Pronto. Não pode ser los porque é plural. Não pode ser lá porque é feminino. E tampouco las porque é feminino plural. Eu estou usando um pronome para substituir jugo de naranja, né? Foi feita uma pergunta, quem respondeu usou o pronome. ¿Tomas jugo de naranja en las mañanas? Sim, lo tomo. Abres las ventanas del salón de clase. Que verbo é? Verbo abrir. Abres o quê? Las ventanas. Quando é feminino, né? Tem a mesma forma do artigo quando vem com artigo. Ventanas quer dizer janelas. O pronome, né? Feminino, né? Plural. Para substituir vai ser las. Abres las ventanas del salón de clase. Classe quer dizer aula, da aula. Si las abro. Las ventanas. O las aqui se refere a ventanas. Tem que fazer a concordância. Masculino de gênero, masculino, feminino, e de número, singular e plural. Se são las ventanas, o pronome vai ser las. Então, responde a terceira questão, letra C. E a quarta questão, letra A. Pronto. Aqui, a gente vai escrever. Deixa eu só arrumar isso aqui. B, C, D e E. Você viu que repetiu aqui? Né? A, mas é para ser A, B, C, D, E. É parecido com o anterior. A diferença é que a gente não vai ter para marcar. A gente vai escrever, mas é a mesma dinâmica. Alguém faz uma pergunta e quem responde usa pronome. Ó, has puesto los zapatos en el armario?
Has puesto quer dizer colocaste. Colocaste o quê? Los zapatos en el armário. Has puesto los zapatos en el armário. E quem vai responder sem repetir a palavra sapatos. Vai usar um pronome. Sapatos é masculino plural. O pronome seria los. Então a pessoa diz, ó, no, yo, no, los he puesto. ¿Has puesto los zapatos en el armario? No, yo no los he puesto. No los he puesto. Vamos tentar? Marco também 2 minutinhos para vocês. 2 minutos, Ciara. Vamos lá. Então, qual é a estratégia? Né? Ó, preparas la merienda. Preparas la merienda. O verbo é o verbo preparar. Tu preparas, né? E o complemento la merienda, feminino singular. Eu vou usar um pronome feminino singular. Quem vai responder? Preparas la merienda se... Cadê? La preparo. Preparas la merienda se la preparo. Viste, do verbo ver, la entrevista en la tele. Viste la entrevista en la tele? Sí, yo... Que os botões são tão próximos. Deixa eu pegar aqui assim. Sim, yo la vi, né? Viste la entrevista en la tele? Sim, yo la vi. Lá o quê? La entrevista. Limpiaste las maletas antes del viaje? Las maletas, né? Sim, yo las limpié. Las o quê? Las maletas. ¿Llevaste a los niños al club? No, yo los llevé a la playa. Quando eu falo los llevé a la playa, eu estou me referindo a los niños, que é o complemento do verbo llevar. Llevar significa levar, né? Llevaste los niños al club? No, yo los llevé a la playa. Muito bem. Essa foi a segunda questão. A gente vai para a questão 3. Ela é uma questão maior, né? Ela é uma questão maior. Ela tem uma dinâmica diferente. A gente não vai precisar se preocupar em responder a letra E, porque eu ainda não falei disso. Eu vou responder, mas vocês não precisam se preocupar com a letra E. E também não com a letra G, tá?
Quando eu for escrever, responder, eu explico por quê. Mas ele diz assim: reescribe la frase sustituyendo lo subrayado. Lo subrayado quer dizer o que está sublinhado. Subrayado quer dizer sublinhado, destacado. Por lo, los, la e las. Ou seja, eu vou usar pronome oblíquo para substituir. Vou usar pronome oblíquo para substituir o complemento do verbo. Veja a letra A. Por favor, no dejes la lámpara encendida. Por favor, no dejes, ao verbo. No dejes o quê? La lámpara encendida. Eu vou usar um pronome para substituir la lâmpada. Lâmpada, né? Feminino singular, lá. Aí basta que eu pegue o pronome e traga ele para trás do verbo. Respondi a questão. Veja como é que vai ficar. Por favor, no la dejes encendida, né? O complemento direto já está sublinhado, destacado aqui na frase. Então, o que eu preciso fazer é o quê? Eu preciso substituir esse complemento direto por pronome, fazendo a concordância de gênero e número. No la dejes encendida, o lá se refere à lâmpada. Não é tranquilo? Então vamos tentar. Letra B, letra C, letra D e a letra F. As outras duas que estão destacadas a gente faz e comenta quando for corrigir. Vou marcar também os mesmos 2 minutos. Yara. Vamos lá. Conhecemos al proprietário desta empresa. O verbo é o verbo conhecer, conhecemos. O proprietário é masculino singular. Então, você pega aqui o lo, que é o pronome para substituir, e traz para trás do verbo. Vai ficar lo conhecemos, né? Lo conhecemos. O lo, né, obviamente, se refere ao proprietário da empresa. Lo conhecemos. Não veio por aqui a tu família. Feminino singular, pronome vai ser lá. No la veo por aqui. La policía detuvo, deteve, é o verbo. A todos los aficionados, a todos os fanáticos. O pronome, no caso aqui, seria los. Então, la policía los detuvo.
La policía los detuvo. Déjame tu bolígrafo um momento, por favor. Aqui eu disse que ia responder depois, porque o que que acontece aqui? A palavra bolígrafo quer dizer caneta, em espanhol ela é masculina. É el bolígrafo, um bolígrafo, é masculino. O pronome para substituir seria lo. Né? O pronome é lo. O pronome de objeto direto, ele pode aparecer antes do verbo, como a gente está fazendo, né? Antes do verbo, né? Ó, no la dejes, lo conocemos, la veo, no la veo, la policía los detuvo. Mas ele pode aparecer depois do verbo. E ele aparece depois do verbo quando o verbo está no imperativo afirmativo, quando é uma ordem afirmativa. Assunto que a gente trabalhou recentemente, imperativo afirmativo. Então, ó, déjame seria deixe-me, ou deixe para mim, né? Vai ficar déjame-lo, né? Ó, déjame para mim, lo, o objeto direto, um momento, déjame-lo um momento. Só que isso aqui a gente vai conhecer mais para frente, né? A gente vai pegar o conteúdo de maneira mais simples e aí vai conhecendo outras etapas. Enviou na carta a seus familiares, lá enviou a seus familiares. Aqui é um pouco mais simples. O verbo está no subjuntivo, traigas, las para as flores. Quero que me traigas las flores. Quero que me las traigas. É como vai ficar. Quero que me, para mim, las. Quero que me las traigas. Mas também é coisa que eu vou comentar mais adiante, tá? A letra E e a letra G. Ok? Aí a gente vai para frente. Pronto. Questão 4. A questão 4, você vai fazer a mesma dinâmica que a gente estava fazendo. É uma pergunta, e aí quem vai responder a pergunta, responde usando o pronome de objeto direto. Compraste las entradas para el partido? Aí a pessoa responde sim, las. Deixa eu ver se está animado. Não está. Si las comprei, né? Las o quê? Las entradas. Questão 5. Viste a Juan esta manhã? O verbo é o verbo ver. Viste o quê? A Juan, que é complemento direto. Ele, né? O Juan. Pronome masculino singular, lo. Vai ficar, portanto, sim, lo vi. Não pode ser los, porque é plural. Ele é artigo, não serve para isso, né? Lá é feminino. E esse C, na letra E, não tem essa função, né? De substituir pronome de complemento direto, né? Si, lo vi. Questão 6, também dentro da mesma proposta, né? Repare que o enunciado ali é o mesmo, marca a alternativa que responde corretamente o diálogo. Né? É uma pergunta, quem responde a pergunta faz uso de objeto, pronome de objeto direto. Llevas los niños al club? No, los llevé, né? Los llevé a la playa. Na verdade, está repetido aqui. Deixa eu ver aqui. Então, los... né? Letra A. Letra B. Enfim, né? Los niños seria los... né? Los llevé. Questão 7. Limpiaste los sapatos? O verbo é o verbo limpiar, está no pretérito perfeito. Limpiaste o quê? Los sapatos. Quem responde usando o pronome de objeto direto para substituir los sapatos, que seria los. Vai ficar si, los limpié. Essa é a 7ª questão. Responde a letra E.
Não pode ser lo porque é complemento direto, mas é singular, sapato está no plural. Lá é feminino, las é feminino plural, e esse os é para vosotros, não serve para isso. Então, para que tenha uma concordância correta, né, tem que usar aí o los. Sim, los limpié. Oitava questão. Compraste los panes. Compraste los panes. Panes é o plural de pan. Pan significa pão, né? Pan significa pão. Está no plural. Como está no plural, eu tenho que usar um pronome de objeto direto, também plural. Nesse caso aí, né? Panes seria los. Vai ficar se los compré. Los panes. Não pode ser feminino plural, não pode singular porque panes é plural. Lá é feminino e ele é artigo. O artigo não tem essa função, né? Em espanhol, o artigo serve para acompanhar substantivo. Aqui no caso, para substituir, eu teria que usar um pronome de objeto direto, pronome los. E aqui tem um texto que a gente não vai ter condição de responder ele todo, mas você sabe que esse texto, esse material que a gente não consegue fazer na aula, ele vai para a próxima aula. Essa aula é ao vivo, tem uma aula gravada, então provavelmente está lá nesse material, né? A gente não deixa de fazer. Mas é dentro da proposta ainda do que a gente tinha visto com relação a imperativo. Nós trabalhamos imperativo semana passada, encerramos a parte sobre imperativo, e aqui a gente tem um texto, né, em imperativo, temos alguns verbos em imperativo e questões, são questões na verdade no modelo VOF, né, sobre esse texto. E a gente iria fazer a leitura e julgar se é verdadeiro ou falso. Como também tem mais um texto aqui, ó, vai ficando tudo para a gente responder na próxima aula, tá? Então, ó, a gente vai encerrando por aqui essa aula ao vivo. Vamos lembrar que é a nossa primeira aula do mês de outubro. A gente vai ter 2 aulas, porque a gente tem uma sequência de 2 quartas-feiras feriado, né? Próxima semana, dia 12 é feriado, dia 19 também é feriado. Então, a gente tem que se organizar, prestar um pouco de atenção no conteúdo que está sendo ministrado, porque ele já é conteúdo para o 4º bimestre. Já, portanto, é novembro. E a gente tem que se organizar para não se perder com relação aos conteúdos. Esse material fica na plataforma. Depois dessa aula ao vivo, sempre fica a última aula, que ela é gravada e disponibilizada na plataforma para vocês, tá? Então, muito obrigado, muitíssimas gracias. Hasta el próximo encuentro. Nos vemos.